O meu nome é Paulo Gavaia, sou investigador do Centro de Ciências do Mar do Algarve e trabalho no grupo de Biologia Funcional e Adaptativa do Esqueleto. Sempre gostei da área de investigação, sempre senti atraído por fazer trabalho inovador em ciência e sempre gostei da área de Ciências do Mar e de Biologia Marinha, com aplicação à aquacultura, e foi a área que eu segui. Eu comecei por entrar no curso de Biologia Marinha e Pescas da Universidade do Algarve, porque sempre me atraiu o mar, toda a fauna marinha, portanto, muito numa perspectiva mais ecológica, talvez um bocadinho mais sonhadora, como todos somos quando somos jovens. Depois, à medida que fui progredindo na minha carreira académica, descobri que a investigação científica era uma área que realmente me atraía bastante, principalmente a área da aquacultura. Quando terminei o meu estágio de licenciatura, estava a trabalhar em aquacultura e em biologia molecular, que também foi uma área que me atraiu, consegui conjugar as duas áreas. Comecei depois então a fazer um mestrado em aquacultura e segui para o doutoramento em biologia molecular. Estive então algum tempo depois do doutoramento a trabalhar como investigador pós-doutorado e desde 2007 que sou investigador no Centro de Ciências do Mar. Os peixes têm todos o mesmo esqueleto? Não, os peixes não têm todos o mesmo esqueleto. O esqueleto dos peixes é muito mais variado do que o esqueleto dos animais terrestres, uma vez que os peixes já existem na Terra há muito mais anos do que os animais terrestres, já tiveram muito mais possibilidade de evoluir. Portanto, há peixes que têm esqueletos cartilagíneos, há peixes que têm esqueletos ósseos, há peixes que têm esqueleto durante uma fase da vida e depois perdem o esqueleto à medida que vão crescendo e se vão tornando peixes adultos. Portanto, a variabilidade que existe dentro da história da evolução levou a que haja uma diversidade muito maior de esqueletos entre os peixes do que nos animais terrestres. Nos peixes existem esqueletos principalmente divididos em cartilagíneos e esqueletos ósseos, sendo que os peixes cartilagíneos que toda a gente conhece são principalmente tubarões e raias, enquanto que os peixes ósseos são aqueles peixes que nós, quando vamos ao mercado, vemos todos os dias, como as sardinhas, como os salmões, os robalos, as douradas, etc, etc. Os peixes podem ter problema nos ossos? Os peixes, infelizmente, têm muitas escolioses, muito mais escolioses do que aquelas que encontramos nos animais terrestres. Os peixes, uma vez que vivem num meio que é muito mais denso do que o ar, a água, é cerca de 800 vezes mais densa do que o ar, quando estão na sua fase de crescimento, as suas fases larvares, têm que exercer muita força para vencer a resistência de nadar naquele meio. Como tal, há muitos peixes que acabam de desenvolver problemas na coluna, nomeadamente as escolioses, as lordoses, as cifoses, que fazem com que eles desenvolvam curvaturas na coluna. Algumas espécies de peixes também sofrem de osteoporose. A doença que afeta os humanos quando nós chegamos a uma certa idade, à medida que vamos envelhecendo e começamos a perder massa óssea, caracterizada por uma maior fragilidade do esqueleto, por uma menor densidade de mineral ósseo, ou seja, menor conteúdo de mineral no osso, acaba por acontecer também nos peixes, não de uma forma tão severa, porque, ao contrário dos humanos e de maior parte dos mamíferos, os peixes têm um crescimento contínuo, como tal, têm um crescimento permanente do corpo e, como tal, também do seu esqueleto. Por isso, desenvolvem também alguns problemas relacionados com o esqueleto. São patologias muito semelhantes àquelas que nós encontramos em humanos e, de facto, há alguns peixes que são utilizados como modelos para estudar estas patologias também em humanos. O que acontece a um peixe com a coluna torta? Um peixe com a coluna torta tem problemas em deslocar-se, tal e qual como acontece nas pessoas que têm problemas de coluna. Uma vez que a locomoção dos peixes é feita através de movimentos ondulatórios que são realizados por toda a musculatura que está ligada à coluna vertebral, se a coluna estiver torta, portanto com uma escoliose ou com uma lordose, esse peixe vai ter uma locomoção alterada. É um peixe que no meio natural não é tão adaptado, tão bem adaptado, portanto é mais sujeito a ser predado por outros peixes, porque não tem a mesma capacidade de locomoção, de evitar os predadores. Em condições de aquacultura, aparecem muitos destes peixes, porque eliminamos a seleção natural. Como tal, os peixes que têm problemas de coluna não são eliminados e mantêm-se em cultivo. No entanto, são peixes que os produtores não querem, porque são peixes que não têm valor comercial. Como tal, não é uma situação muito agradável para uma pessoa que tem uma aquacultura,
ter muitos peixes em crescimento que tenham problemas na coluna vertebral, porque são peixes que estão a ser alimentados, são peixes que estão a ser tratados pelas pessoas que trabalham na aquacultura, mas que na realidade só estão a dar despesa, nunca vão dar lucro, são peixes que não podem entrar no circuito comercial. Qual é o maior esqueleto de peixe do mundo? E o menor? O maior esqueleto de peixe do mundo é, se for um peixe ósseo, será o arapai-magigas, que é o pirarucu, que é o maior peixe ósseo atual. Embora o peixe-lua, como há muito pouco tempo apareceu nos Açores, um peixe-lua enorme, seja considerado o maior peixe ósseo marinho. Mas, na realidade, o maior peixe que existe é o tubarão branco. Portanto, neste momento, um dos maiores esqueletos que nós podemos encontrar será o do tubarão branco, ou o tubarão frade que nós temos nas nossas águas, que ainda é maior, não é um carnívoro, ou ainda maior, o tubarão-baleia. O peixe como nosso esqueleto são as larvas de peixe. Uma vez que as larvas de peixe começam-se a desenvolver com em algumas espécies, cerca de 2, 3 milímetros, são espécies que já têm um esqueleto, ainda não um esqueleto calcificado, mas um esqueleto cartilagíneo, ou composto apenas por uma notocorda e alguns elementos cartilagíneos, e esses são os nossos esqueletos que nós encontramos nos peixes. Em adultos, há algumas espécies bastante pequenas, uma delas, a espécie com que nós trabalhamos, o peixe-zebra, algumas espécies mais pequenas, que são esqueletos com cerca de 2, 3 centímetros no máximo de comprimento. Quantas partes tem o esqueleto do peixe? O esqueleto dos peixes é formado por muito mais elementos do que aquilo que é o esqueleto dos vertebrados superiores. Se pensarmos só no que é o esqueleto da cabeça de um peixe, a quantidade de ossos e ossículos que formam este esqueleto é muito superior. Não vou quantificar exatamente o número de estruturas, mas é bastante superior ao nosso esqueleto. Nós temos cerca de 206 ossos no esqueleto de um homem adulto. Num peixe, podemos ter alguns peixes com 350, 450, 550 ossos a constituir o seu esqueleto. Se pensarem que os peixes, para além de terem um esqueleto interno, têm também um esqueleto interno, composto por barbatanas. As barbatanas são compostas por ossos externos e internos. Têm, além disso, uma maior quantidade de ossos que compõem a coluna vertebral e ossículos que estão associados. Portanto, é uma quantidade muito maior do que aquela que nós observamos nos mamíferos. O nosso esqueleto é diferente dos peixes. A diferença entre o nosso esqueleto e o dos peixes tem a ver com a constituição das células que nós temos. Embora os tipos celulares que formam o esqueleto dos humanos e o esqueleto dos peixes sejam o mesmo, o nosso esqueleto contém células dentro do osso, ao passo que o esqueleto de muitos dos peixes não contém células dentro do osso. Ou seja, são ossos que, quando são observados em microscópio, não contêm células dentro, apenas contêm células ao seu redor. No entanto, algumas espécies de peixes também contêm células dentro. Portanto, é o tipo de osso que é chamado osteocítico, que é exatamente o tipo de osso que todos os animais ditos tetrápodes têm, e que nos peixes é característico dos ditos teleósteos inferiores. Estes teleósteos inferiores incluem grupos como as carpas, os ciprinídeos, como os salmonídeos, como os clupeiros, como um dos representantes que nós consumimos imenso é a sardinha. Em termos de morfologia, obviamente a morfologia é completamente diferente, porque em termos de locomoção, os peixes têm locomoção dentro d'água, portanto todo o esqueleto está adaptado a esse tipo de locomoção, e nós temos locomoção através dos nossos membros, como tal, a forma dos ossos é diferente. No entanto, em termos de composição, é exatamente igual. Os peixes também precisam de cálcio. Os peixes também precisam de cálcio, tal qual como outro animal qualquer que tenha um esqueleto. O mineral que nós temos no esqueleto, e quando eu digo nós, inclui humanos, todos os mamíferos, todos os répteis, todas as aves e todos os peixes. É formado por fosfato de cálcio. Este fosfato de cálcio é numa forma particular que é a hidroxiapatite, e o cálcio que entra nesta hidroxiapatite vem da alimentação. Portanto, os peixes precisam de cálcio.
No caso dos peixes marinhos, o cálcio pode ser obtido diretamente através da água, porque o meio marinho é um meio chamado de hipercalcémico, portanto tem uma grande quantidade de cálcio em solução, portanto os peixes podem adquirir o cálcio diretamente a partir da água. Nos casos dos peixes de água doce, têm que obter esse cálcio a partir da sua alimentação. Podemos estudar o esqueleto sem abrir o peixe? Pode-se estudar o esqueleto sem abrir o peixe. Para tal, basta recorrermos a um aparelho de raio-x, tal e qual como se faz com as pessoas. Os peixes podem ser radiografados e podemos estudar o seu esqueleto através das radiografias, ou, se forem alguns peixes muito pequeninos que ainda são muito translúcidos, podemos inclusive observar o esqueleto do peixe com o peixe vivo. Para nós estudarmos o esqueleto dos peixes, e principalmente se os peixes forem pequeninos e forem translúcidos, que nos permitam ver através do peixe, podemos fazer a adição de corantes, que alguns vão corar o esqueleto de uma cor vermelha, um muito utilizado é o vermelho da alizarina, que liga-se ao cálcio. Portanto, vai corar todas as estruturas que são calcificadas de vermelho e podem ser observadas depois no microscópio, desde que o peixe permita visualizar através, portanto, tem que ser peixes muito pequeninos. Ou então, podemos utilizar outros marcadores fluorescentes, nomeadamente a calceína, que é um marcador que fica verde fluorescente, e que se nós observarmos com o microscópio próprio, que seja apropriado para observar a fluorescência, podemos observar as estruturas fluorescentes. Inclusive, podem ser feitos estudos em que podemos fazer, e isto é muito normal fazer em pessoas que estudam o crescimento dos peixes no meio natural, podem-se fazer marcações ao esqueleto com um antibiótico que hoje já não é muito utilizado, que é a tetraciclina. A tetraciclina vai formar uma banda no dia em que é administrada ao peixe e se recapturarmos esse mesmo peixe passado 6 meses, 1 ano, podemos observar quanto osso é que cresceu depois daquela banda de marcação de tetraciclina. Portanto, podemos calcular, fazer uma estimativa do crescimento do esqueleto do peixe através da observação daquela banda de tetraciclina. O que se aprende a estudar os peixes? O que se aprende a estudar o esqueleto dos peixes é toda a morfologia específica da espécie que estamos a estudar, toda a forma de desenvolvimento do esqueleto que nós estamos a observar, todas as particularidades que existem em relação à formação desse esqueleto, no caso do meu trabalho, quais são os genes que estão a influenciar esse esqueleto, quais são as patologias que podem afetar esse esqueleto e de que forma é que podemos combatê-las.